Por meio de decreto, o presidente Lula autoriza a compra de energia da Venezuela. Quem explica para a gente como isso funciona é a Janaína Camilo. O presidente Lula viajou pela manhã ao Amazonas, onde participou de evento na cidade de Parintins, de relançamento do programa Luz para Todos. Ele assinou o decreto ampliando a importação de energia elétrica de países vizinhos, o que inclui a retomada do acordo com o governo de Nicolás Maduro. A energia da Venezuela será fornecida pela hidrelétrica de Guri. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o acordo com a Venezuela é um pontapé na interligação entre Brasil e América do Sul. Nós não estamos apenas autorizando a importação da energia da Venezuela. O senhor está começando a interligação da América do Sul por energia, começando pela Venezuela. Esse decreto permitirá realizar contratos e trazer energia limpa e renovável da Venezuela, da usina de Guri, que voltará a ter um papel importante para garantir energia barata e sustentável ao estado de Roraima. A Venezuela abastecia a população de Roraima porque o estado não faz parte do Sistema Interligado Nacional, rede de linhas de transmissão do país. O acordo foi encerrado na gestão de Jair Bolsonaro. O decreto do novo governo estabelece que a Venezuela terá de fazer reparos na linha de transmissão da usina até o Brasil, obra que deve durar cerca de 1 ano. Além disso, o intercâmbio deverá ser autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Lula também assinou ordem de serviço autorizando as obras do chamado Linhão do Tucuruí para conectar Roraima ao Sistema Interligado Nacional. Após o evento no Amazonas, Lula seguiu para a agenda no Pará. José Maria Trindade, esse fornecimento havia sido interrompido lá em 2019, retomado agora. E aí? Olha, Carlos, lá na minha cidade, Medina, se diz o seguinte: gastar sal com carne podre. Não adianta. Em vez de fazer este investimento alto de interligação Venezuela-Brasil, o governo deveria gastar esse dinheiro para interligar Roraima ao Sistema Nacional. Nós estamos partindo agora para um novo patamar. Crescem aqui as produções de energia eólica, né, que é através do vento, que cresceu muito no Brasil, é a maior fonte de produção de energia, mais até do que a solar. A solar está crescendo muito. Então, esses dois podem ser investimentos futuros para substituir a produção de energia hidrelétrica, que também é uma fonte boa, segura e limpa de energia. O que o governo está fazendo é uma aproximação ideológica com a Venezuela e, de novo, trazendo energia para suprir uma grande dificuldade que é Roraima. Roraima gasta 1 milhão de litros de diesel por dia para a produção de energia. Imagina que este 1 milhão de litros de diesel é transportado através de carros, através de caminhões, para se ter uma ideia da dificuldade para levar energia para a região. Se houver essa interligação de Roraima com o Sistema Nacional, fica muito mais estratégico e muito mais completo e olhando para o futuro. Ninguém sabe o futuro da Venezuela. Esta aproximação ideológica ela é danosa para os interesses nacionais, para a projeção de futuro, né? E muito boa para a Venezuela. A Venezuela já nacionalizou, ou seja, já tomou uma refinaria brasileira no governo Lula, no primeiro governo Lula. E o Brasil não respondeu, não falou nada. Uma refinaria da Petrobras foi nacionalizada lá na Venezuela. E não custa nada, daqui a pouco a própria Venezuela dizer: nós não vamos fornecer mais energia para o Brasil. E todo esse investimento, todo esse acordo e esta festa para a assinação desse protocolo, desse decreto, né, pode ter sido jogado no lixo como o dinheiro gasto aí para refazer essa ligação através desse linhão. Então, esse dinheiro deveria ser aplicado aqui dentro do Brasil, construindo uma linha para interligar ao sistema a Roraima, que não pode mesmo ficar fora do sistema nacional. É muito danoso. Só para fazer um registro aqui, chama Linhão de Guri, que é a interconexão do complexo hidrelétrico de Guri-Macaguá com a cidade de Boa Vista.
né? Então, fazer essa conexão, esse ponto a ponto, já existe para fazer a manutenção dessa linha. Ou seja, na verdade, e aí o que o Zé Maria coloca é muito bem isso, é a insistência, e aí entra um fator político importante nessa história, né, Zé? A insistência de fazer essa relação e essa aproximação com o governo venezuelano, que talvez pudesse ser buscada por um outro caminho que não envolvesse o governo venezuelano, que fosse abrir espaço para um outro mercado, talvez a iniciativa privada, a tentativa de manter e levar investimentos para a região. A gente sabe que existem empresas interessadas em atuar lá naquela região e etc., mas o governo escolhe fazer isso por meio desse privilégio na relação com o governo da Venezuela. Mesmo porque já há, o Zé pode me corrigir se eu estiver enganada, um intercâmbio de energia elétrica com o Paraguai, com o Uruguai e com a Argentina. Não é que só existia essa opção de compra de energia elétrica de país que faz fronteira com o Brasil, da Venezuela. Já existe esse intercâmbio com outros países. E falando sobre essa linha de transmissão que o Zé citou, que o Aros complementou, me parece que no dia em que foi apresentado, publicado esse decreto, o próprio presidente Lula também assinou uma ordem de serviço justamente para a construção dessa linha de transmissão que vai conectar Roraima, que até hoje é o único estado brasileiro que não está no Sistema Integrado Nacional, ao SIM, que é esse sistema. Essa obra está orçada, segundo essa ordem de serviço, em 2,6 bilhões de reais. Mas me parece, Zé, que não há data ainda efetivamente para que essa obra comece a ser feita. E aí só um complemento aqui, Zé, antes de ouvir tua opinião, é mais um daqueles casos, né? A linha está lá, a operação foi feita, houve investimento para que aquilo acontecesse, mas olha que interessante, o Operador Nacional do Sistema foi chamado para avaliar a recuperação de algo que se deteriorou, porque o governo deixou. As gestões todas que se passaram ao longo do tempo deixaram que isso acontecesse. É assustador quando me falaram dessa história de 1 milhão de litros por dia de diesel, né? Além de gastar, que é poluente, é carregar isso, 1 milhão de litros por dia para suprir ali a produção de energia para a região de Roraima. Já existe essa compra de energia, inclusive nós temos uma binacional que é Itaipu, onde o Brasil produz energia e compra quase metade do Paraguai. Então já existe essa compra, já existe essa negociação. A dificuldade atual é o seguinte, é que o projeto de futuro é de o Brasil produzir muito mais energia solar através do uso da face das hidrelétricas para a produção também de energia solar. Isso seria muito importante e dobraria a produção e já seria próximo da transmissão, que é a grande dificuldade, além, evidentemente, da produção, é a transmissão da energia. E a produção através de painéis sobre as represas, né? Isso evitaria a evaporação, porque os painéis protegeriam as represas do sol, mas também sobre a produção próxima a um linhão, sobre a transmissão. Essa questão de energia ela já foi muito preocupante e as projeções de futuro elas mudam. Por exemplo, o petróleo, há pouco tempo atrás, há 5 anos atrás, era considerado já um processo que estava em declínio. Agora, depois da guerra, China, eu nem gosto de chamar de guerra, da invasão da Rússia lá, acabou provocando um olhar novo sobre o petróleo e sobre a produção de energia. Então, o petróleo volta a crescer, volta a ficar importante, né, diante de uma projeção que seria de produção de energia elétrica e o petróleo ficaria em desuso diante dos carros elétricos. Eu tenho ouvido aqui de que mudou esta projeção e, inclusive, de que o carro elétrico ele não é tão importante assim em termos de futuro como o pró-álcool. Me dizem aqui pessoas tecnicamente competentes de que o pró-álcool é um projeto muito mais importante do que o do carro elétrico, para se ter uma ideia. Então, essas projeções de futuro, elas mudam ao sabor, naturalmente, dos acontecimentos. Este caso de produção de energia elétrica, né, volta a ser debatida de uma forma muito forte, inclusive sobre o crescimento da energia, de produção de energia solar.
Muito assunto rende sobre isso, mas a gente tem que seguir para a próxima notícia. Agora,